As sondagens do Internacional no mercado de transferências em busca de reforços para o ataque seguem acontecendo. Uma delas envolve um jogador que está no futebol português e que não vem sendo utilizado pelo Porto. Gabriel Veron despertou o interesse da direção colorada e é uma negociação relativamente fácil, mas que ainda não teve os avanços para que ela aconteça. Enquanto isso, Pedro Raul, do México, que também teve conversas com pessoas do Internacional, estaria disposto a reduzir o seu salário para jogar no Beira-Rio, que mostra uma vontade grande do atleta em voltar ao futebol brasileiro. A gente fala também do preço estipulado pelo Benfica para a saída do zagueiro João Vitor e o preço estipulado pelo Zenit para a venda do zagueiro Robert Renan. Além disso, um jogador do Inter foi homenageado em partida do Campeonato Espanhol. E a gente fala sobre isso aqui. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 17 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? E eu quero começar com uma imagem bem legal que aconteceu no Campeonato Espanhol ao longo deste fim de semana, tá? O Hugo Malho, atleta do Inter, lateral direito, que foi contratado na reta final dessa temporada de 2023, vocês sabem, ele é um ídolo do Celta de Vigo, foi capitão por anos da equipe espanhola e neste fim de semana, estando de férias do Internacional, ele retornou a Vigo e acompanhou a vitória do Celta de Vigo contra a equipe do Granada pela La Liga pelo placar de 1-0. E ele foi homenageado. Além das redes sociais oficiais do Celta de Vigo valorizarem bastante a presença do eterno capitão em Vigo, a torcida do Celta de Vigo fez uma manifestação bem legal. Aos 2 minutos do segundo tempo, e isso em alusão à camisa do Hugo Malho, que sempre jogou com a 2 no Celta de Vigo, também joga com a 2 no Internacional, todos cantaram o nome do Hugo Malho e aplaudiram. Isso mostra a moral que o cara tem na Europa, a moral que o cara tem na Espanha e a moral que ele, que tem também passagem por seleção de base e seleção principal espanhola, tem no Celta de Vigo. O cara é uma referência por lá, está passando por lá as férias, depois retorna para jogar a temporada de 2024 no Internacional. Eu quero avançar já para as negociações envolvendo o mercado de transferências do Inter, mas antes eu quero convidar vocês a assistir um vídeo que eu gravei na tarde deste domingo, falando sobre Eduardo Cudê, que talvez tenha dado algum indicativo importante sobre a sua permanência a partir da postura dele de chamar 2 jogadores para conversar e de vetar negociações envolvendo esses atletas. Eu falo do Matheus Dias, volante, que foi campeão pan-americano pela seleção brasileira, e do Gabriel Barros, que foi contratado junto ao Ituano e que na reta final da temporada esteve até em uma crescente, foi titular, por exemplo, no último jogo da temporada contra a equipe do Botafogo. O Cudê pediu para a direção e pediu para esses jogadores para que não existisse nenhuma negociação envolvendo eles, porque a ideia dele é utilizar esses 2 em 2024. E vamos lá, se ele pediu isso e se ele disse que a ideia é utilizar esses 2 em 2024, é mais um claro indicativo daquilo que a gente sabe. É baixíssima a possibilidade do Eduardo Cudê não ficar no Internacional para o próximo ano. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais dessa conversa de bastidor que o Cudê teve antes ainda do fim da temporada, pedindo pela permanência de Gabriel Barros e também de Matheus Dias. Vamos avançar para a pauta envolvendo o mercado de transferências. E a primeira informação que eu quero trazer envolve Gabriel Veron. Campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira, ele é daquela geração do Peglo, do Pedro Lucas, do Diego Rosa do Grêmio, que foram campeões sub-17 em 2020. O Gabriel Veron está sendo sondado e teve informações sendo buscadas pela direção do Internacional. Ele não está bem no Porto, para onde ele foi vendido depois de ser revelado pelo Palmeiras, tá? Ele não está bem no Porto. É reserva e inclusive começou essa temporada de 2023/2024 no Porto B. E em função disso, o Inter está sondando a situação para viabilizar, quem sabe, uma vinda por empréstimo do Gabriel Veron, que em determinado momento foi tido como uma grande joia das categorias de base da equipe do Palmeiras. Não é uma negociação que avançou ainda,
Não é uma negociação que está perto de ser fechada, mas é um estágio inicial, uma sondagem que foi feita pela direção do Internacional em cima desse jogador em função de todo o histórico que ele teve de categoria de base, de toda a projeção que se tinha nele. Então o Gabriel Veron é um nome que pode, quem sabe, evoluir ao longo dos próximos dias, tá? O próximo assunto é sobre João Vitor. A gente trouxe aqui nos últimos dias que a imprensa portuguesa informou que o João Vitor, zagueiro do Benfica, que foi vendido pelo Corinthians ao Benfica, despertava o interesse do Internacional. Uma negociação que acabou não avançando, até porque o Inter mirou em outros jogadores, mas hoje a imprensa portuguesa trouxe quanto o Benfica quer para vender o João Vitor. E aí está um ponto importante para a negociação com o Inter ela não avançar. O Benfica não quer emprestar o João Vitor, quer vender o jogador, mesmo que ele não esteja sendo muito utilizado lá em Portugal. E o preço que o Benfica quer pelo João Vitor é alto, algo em torno de 8 milhões de euros, uma quantia considerada impagável pelo Internacional. Portanto, é muito improvável que se avança essa negociação envolvendo o João Vitor, exatamente pela pedida alta que o Benfica está fazendo. Uma outra pedida alta e até bem maior que essa do João Vitor envolve um outro zagueiro que também está na mira do Internacional. E por incrível que pareça, esse zagueiro com uma possibilidade bem mais provável de uma vinda para o estádio Beira-Rio. E eu falo do Robert Renan. Ele tem 20 anos de idade, joga no Zenit, foi comprado pelo Zenit junto ao Corinthians naquela negociação envolvendo o Yuri Alberto. E o Zenit quer emprestar o Robert Renan para o futebol brasileiro até junho. Porque em junho, muito provavelmente, uma negociação com o futebol inglês deve ser fechada. E vazou o valor dessa negociação com o futebol inglês, que deve ser com o West Ham da Inglaterra. O West Ham estaria pagando, ou estaria disposto a pagar pelo Robert Renan, 25 milhões de euros. Então, assim, não tem a mínima possibilidade do Inter entrar nessa concorrência. O Inter serviria mesmo em relação ao Robert Renan como um clube barriga de aluguel, um clube que teria o serviço do jogador, que é um baita zagueiro, por pelo menos 6 meses, e depois teria que liberar ele, seja para o West Ham, porque o Inter não teria capacidade de brigar. 25 milhões de euros é muita grana, uma coisa impagável, e tanto que ele está indo para o West Ham, um clube da Premier League, mas o Inter está cogitando essa possibilidade de trazer o Robert Renan por empréstimo e trabalhar através de uma negociação com algumas cláusulas que possam dar alguma segurança para o Inter. Uma cláusula de vitrine, quem sabe, se ele sair no meio do ano, uma possibilidade de renovação do empréstimo até o final do ano, até o mês de dezembro, caso a negociação com o West Ham não saia. Isso pode tornar o Inter, deixar o Inter mais confortável nessa negociação. E é isso que o Inter vai tentar junto ao Zenit da Rússia, tá? Uma última informação envolve Pedro Raul, atacante que foi sucesso no Goiás, surgiu no Botafogo, esteve no Vasco da Gama e foi vendido para o Toluca do México. A informação que vem do México, e ela é passada através do staff do jogador, é que o Pedro Raul estaria inclusive disposto para voltar ao futebol brasileiro a diminuir o seu salário. Hoje no Toluca, ele ganha na casa dos 700 mil reais por mês, se a gente converter a moeda do México para o Brasil. E ele estaria disposto a ganhar o que ele ganhava no Vasco da Gama, que era na casa dos 500 mil reais por mês. Esse seria o valor para o Pedro Raul, por exemplo, jogar no Internacional. E a informação, e ela foi trazida pelo Wagner Martins há alguns dias, é que o Inter olhou a situação do jogador. E mais, o Dave Bandeira, que é o gerente de mercado do Internacional, conversou com o Pedro Raul, buscou informações se ele está a fim de voltar para o futebol brasileiro, qual é a possibilidade de saída dele do Toluca, e ele está tão a fim de voltar para o futebol brasileiro que ele estaria disposto a reduzir o salário. Vamos lá, ainda é um salário alto, 500 mil reais, para um jogador que vem em baixa para o Inter, porque não foi bem nem no Vasco, nem no Toluca, mas está disposto a baixar o seu salário, não é os 700 mil reais que ele ganha atualmente no Toluca do México. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu faço algumas odds dessa segunda-feira, porque tem Mundial de Clubes, Fluminense e Al-Ahly. Odd do Fluminense 1.94, odd do empate 3.5, odd do Al-Ahly 4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!